pais da dentista Cíntia Magali Moutinho de Souza procuraram a polícia após terem recebido telefonemas ameaçadores. Ainda não se sabe se essas ameaças são verdadeiras. Durante a noite da última quinta-feira, familiares e amigos participaram da missa de sétimo dia em homenagem à dentista. O pai da vítima disse não saber se a redução da maioridade penal seria a solução para a diminuição da criminalidade. Ele ainda relatou que pessoas estariam dando golpes usando seu nome e deixou claro que ninguém da família Moutinho necessita de doações ou qualquer tipo de ajuda financeira. Cíntia Moutinho foi queimada viva em seu consultório há uma semana, após sofrer um assalto. Estamos de volta com mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, inclusive, nós vamos colocar no ar o quadro E Agora Sônia, né, onde você pode participar das nossas conversas, dar a sua opinião a respeito dos vários assuntos que vão ser tratados aqui no nosso programa. E se você tiver algum problema também, quiser saber a nossa opinião, a opinião dos nossos especialistas, é só mandar a sua mensagem, ligar aqui pra gente. Aliás, hoje, né, falando do caso da dentista que foi incendiada viva, que acabou de entrar aí no nosso resumo das principais manchetes dos jornais com o Bruno Tálamo, nós vamos hoje conversar, e já está aqui ao nosso lado, a sensitiva Márcia Fernandes. Boa tarde, viu, Márcia? Querida, obrigada pela presença mais uma vez aqui. E por quê? Porque o seu Viriato, que é o pai, não é, da doutora Cíntia Magali Moutinho, ele disse na última vez que ele conversou conosco, na semana passada, que ele não ia mais ficar na casa, né? Exatamente nessas imagens que vocês estão vendo, onde todo o crime aconteceu, a tragédia aconteceu, ele disse que sem condições de ficar por ali. E ele acha que se ficasse por ali, se continuasse morando na casa, grudado ao consultório que era anexo à residência, a filha dele não se libertaria aqui da terra, não descansaria em paz. E muita gente começou a perguntar, será que é assim mesmo? Não era melhor continuar na casa? Ou realmente tem que ir embora? Mas não por isso, simplesmente por causa das tristes recordações, não dá para conviver com resquícios de uma tragédia como essa. Então, em função dessa dúvida, e a gente resolveu trazer aqui a sensitiva Márcia Fernandes. Se você estiver com algum problema parecido, algum outro problema nessa área, que você queira conversar com a Márcia, conosco aqui, é só ligar para o telefone que está aí do Agora Sônia, 3874-5557, 0 operadora 11, tá? Para você estando aí, qualquer lugar do Brasil, você pode começar a conversar aqui com a gente. Márcia, você vai ouvir agora, não é? Justamente o relato do seu Viriato, pai da doutora Cíntia, quando ele disse para o nosso repórter, para o Bruno Tálamo, por que ele não quer mais ficar na casa. Se aí você diz se realmente ele tem razão ou não, se essas coisas existem ou não. Existir no sentido de dificultar realmente a passagem de alguém, não é? Desse nosso plano material para o espiritual, quando todo o ambiente em que ela vivia e da qual ela é sacada tão brutalmente, tão repentinamente, continua a existir, né? Vamos ver agora esse depoimento. Seu Severino, para o senhor ver toda essa cena, praticamente, como eu disse, intacta, realmente deve ser um choque, um baque muito grande, né? Eu preservei, porque eu sabia que vocês tinham a necessidade dessa divulgação e ainda acompanhando o processo inicial do crime, né? Então por isso que eu estou deixando aí. Agora eu já vou proceder à limpeza e vou acabar com isso aqui. Vou retirar licença de funcionamento, vou retirar tudo isso aqui. Isso não pretende morar mais aqui? Não. Isso aqui era um sonho dela. Ela se foi, ela leva esse sonho com ela. Ela tinha uma dedicação enorme com esse consultório. E eu não quero que ela fique se apegando espiritualmente a isso aqui. Eu quero que ela se liberte também e busque seu progresso espiritual, tá? Gente, olha,
o seu Viriato, ele tem uma lucidez, uma sabedoria intuitiva, né? Ele tem uma luz, assim, espiritual. Ele fala muito bem, ele descreve as coisas com muita... na dimensão mesmo correta. Ele até, no momento em que todo mundo clama pela maioridade penal, aos 16 anos, ele que teve a filha brutalmente assassinada e que pode ter sido, sim, por um menor de idade, que agora um fica empurrando a culpa no outro, não dá para saber com exatidão. Ele mesmo diz, eu tenho minhas dúvidas, não é? Coisa que ninguém estava esperando que saísse da boca do seu Viriato, mas saiu. Ele disse, eu tenho minhas dúvidas. O que tem que funcionar são as leis, na verdade, e todo o judiciário e as penas, ou seja, toda a estrutura que um país decente, não é, deve ter para punir os seus criminosos. Então, ele é muito honesto também nas colocações dele, e ele teve a filha morta nessas circunstâncias que vocês conferem aí do que sobrou daquele trágico dia no consultório. Márcia, você acha que ele tem razão, o que ele diz de querer que a filha desapegue, que vá embora, se isso era um sonho, leve o sonho com ela, mas possa seguir em paz aí a sua jornada, tem a ver mesmo do seu ponto de vista de espiritualista? Muito. Infelizmente, 70%, mais ou menos, das pessoas que desencarnam não aceitam. Então, e será que eu estou preparada, ou você que está em casa, está preparado para morrer? Não está, ainda mais num caso como esse, né? Dessa forma. Ela levou um susto. Claro. Ela está assustada. Então, ela poderia, sim, estar em volta do local do acidente, gritando, pedindo socorro, ou então vivendo aquilo como uma, sabe? A todo momento vendo o corpo dela ser queimado. Pasme, Sônia, 70% dos casos acontece isso. A pessoa ter lucidez. Os amparadores espirituais, nós temos amigos espirituais desencarnados que vêm nos retirar. Eles vêm nos recolher, seja um bandido, seja um assassino, seja uma pessoa do bem. Basta a pessoa querer ir, porque ele não vai obrigado. Então, muitas vezes fica ali em volta do acontecido. Muito triste, muito triste. Uma maneira dos parentes aqui na Terra ajudarem essa passagem é como o seu Viriato está falando, né? Ele se desapegou, o sonho que era dela, o que ele fez? Dela, né? É dela. Eu não vou ficar com a tela mental, eu vou ficar olhando aquilo, o consultório da minha filha, o consultório da minha filha. Volta minha filha, volta minha filha. Pelo que eu entendi, ele tem esse entendimento de que ela não volta mais, não pode ficar mais, que o consultório não é dela, que ele não pode fazer mais nada, que aquele sonho terminou. Então, o desapego dele material é muito grande, inclusive. Ajuda muito. Ajuda Se muito. Ela tiver nessa angústia... É a passagem dela. E ela diz assim, tchau, pai, agora eu vou com Deus. Porque, se ele ficasse, minha filha, eu quero minha filha de volta. Com toda essa comoção social que está havendo em torno dela, você imagina como estaria essa moça. Então, tenho certeza absoluta que ela não vai ficar nas trevas, não. Ela vai ser encaminhada. Vai se encaminhar. Ela vai se encaminhar. A lucidez que o pai tem, ela com certeza tem, né? Claro, com certeza. Teria, com certeza. E é a mesma posição da mãe também, da dona Risoleide. Então, eles continuam o caminho deles um pouco mais leves aqui, de saber que ela possa ir em paz mesmo. Ir para um outro plano, com ajuda espiritual, refazer o corpo queimado, porque quando você queima, quando você sofre um acidente aqui, eu cortei o meu braço, meu perispírito, que é meu corpo astral, também fica com o braço quebrado. Então, isso precisa ser cuidado. Então ela vai receber passes energéticos, o perispírito dela vai ser refeito, e tudo isso leva um tempo. Então, se o espírito não estiver preparado, ou for materialista, ou saudosista, ele vem e fica ali sentado. Eu não quero ir embora. Eu espero que não seja o caso dela. Aliás, assistindo, a gente tem certeza absoluta que ela vai embora. Vendo o ambiente ali, você como sensitiva. Não vi, porque normalmente a gente vê o espírito. Mesmo pela TV, assim? É mesmo. Terrível.
mesmo pela TV. Que coisa disso. Mesmo um jogo de futebol, Sônia, quantas vezes eu vejo muito mais correndo. É impressionante como pela televisão e você consegue detectar as câmeras, então, o que uma câmera detecta. O que detecta, o que revela de dimensão espiritual é muito grande. Muito grande, que é o ectoplasma. A câmera capta o ectoplasma, a gente chama de ectoplasmia. E ali eu já olhei, não é a primeira vez que eu olho, já olhei várias vezes para esse sofá. Não viu nada. Não vi nada. Não viu nada. Você estava falando assim, por exemplo, você quebra o seu braço aqui, o seu perispírito acusa esse golpe, também sofre essa fratura. Infelizmente, até pela descrição da única vizinha que chegou no momento em que ela ainda ardia em chamas e ela já estaria morta, a dor que ela deve ter sofrido nos 2 ou 3 minutos em que durou esse martírio era uma coisa absurda também. Isso é carregado? Essas dores vão com ela ou ficam aqui? Também numa estatística, né, 70% das pessoas não aceitam a passagem e ela fica vivendo aquilo constantemente, ou seja, ela sente a dor. A cada 30 segundos a mesma dor, o corpo queimado, ela vai assistindo a morte dela o tempo todo. Por isso que precisa de oração para a alma se desligar do corpo físico queimado. Você imagina que essa menina não sofreu. Ou ela foi retirada antes. Certo. Porque os nossos... Que também existe isso. Espíritos de luz retiram a pessoa antes do sofrimento fatal dela. Você sabe que eu vi isso uma vez, da Zíbia Gasparetto, quando a gente estava falando da morte do Ayrton Senna, e estava aquela comoção nacional, mundial, acabou de fazer 19 anos agora da morte do Ayrton Senna, e ela disse, olha, eu quero falar para os fãs do Senna, para todo o Brasil, para a família do Senna. Ele era um espírito de luz, ele foi retirado do carro antes que batesse na mureta, como aconteceu lá na curva de Tamburello. Então, exatamente, não precisava passar pela dor física, né? Física, que provavelmente pelo jeito que você vê o pai dessa menina e a mãe, com certeza ela tinha muita lucidez espiritual. Então, sabe, é retirado antes, é um desmaio que a pessoa tem. Exatamente. A pessoa tem um torpor de um desmaio. Não passa por esse sofrimento que a gente está imaginando aqui, viu? Olha, já tem um telefonema para o nosso E Agora Sônia, e qualquer coisa que você queira perguntar, qualquer problema que você estiver atravessando, liga assim aqui pra gente, é o 0 operadora 11 3874 5577. Você ouve a opinião dos nossos especialistas, eu dou 5557, né? 3874 5557. Também posso dar minha opinião. O Jorge Lodella, nosso especialista em segurança, o Haroldo Lopes, que é o psicólogo do programa. Você tem com quem conversar aqui e, de repente, pintar alguma palavra, não é? Alguma orientação que vá te ajudar em algum problema que você estiver aí atravessando, tá bom? Nós estamos na linha com a Ana Maria, que quer conversar aqui com a gente. Vamos falar com ela. Alô, Ana Maria, boa tarde. Boa tarde, Sônia, tudo bem? Boa tarde, Tudo bem, Márcia. querida. Você é da onde? De onde você está falando com a gente? Sou do bairro da Parada Inglesa. Você é aqui de São Paulo. Eu fui criada na Parada Inglesa, sabia? Eu fiquei até os 10 anos de idade, estava morando na Parada Inglesa. Depois eu fui para Vila Guilherme. Fala uma coisa pra gente, qual que é o seu problema? Então, o problema, eu tenho uma filha que se chama Amanda, que está com 22 anos, e ela vê muitos espíritos aqui em casa. Eu estou numa casa que eu comprei agora dia 6, vai fazer dia 6 de julho, 6 anos que eu estou aqui. Mas, que nem sábado mesmo, na sala ela vê vultos de homem, sempre de terno marrom, marinho, sentado, vê mutilado na cozinha, e me ensinaram a colocar lírio na casa, que diz que se tiver alguma coisa, que o lírio puxa. E já morreram 3 lírios. Eu queria saber da Márcia se tem alguma coisa que eu possa fazer, apesar de eu ter ouvido já sobre aquele anil, mas ao mesmo tempo que eu quero fazer, eu tenho medo de baixar alguma coisa, porque ela se arrepia toda. Eu vejo assim os pelos tudo em pé do braço, assim, e eu mesma sinto, quando ela vem muito forte, que eu já vejo ela se benzendo, eu chego a sentir também alguma coisa. Eu não vejo, mas eu sinto que passa, assim, sabe? E já chegou até a abrir a porta da sala. Eu queria saber o que eu posso fazer, porque eu já estou até ficando com medo. Isso é na sua casa nova ou isso já vem acontecendo com ela há algum tempo? Já tinha acontecido na onde eu morava também, mas era muito pouco. Sim. Aqui ela vê mutilado, que ela não via, e sempre com roupa escura. Ela não vê o rosto, mas ela vê sempre que é homem
E sempre na sala, na cozinha, no quintal. Eu vejo ela se benzendo, eu já vejo que ela está vendo coisa. Eu já fico arrepiada também, viu? Ana, vamos ouvir o que a Márcia tem aqui para falar pra gente. Eu precisaria da data da Amanda para saber, mas assim, com certeza absoluta ela tem mediunidade. Não é possível uma sala estar cheia de morto de repente. Por que de repente eu vou entrar no umbral? Porque esses mortos mutilados são no umbral. Então, com certeza, a Amanda abre a porta do umbral e se coloca. Não é que a sala da casa dela tem. Ela está viajando. Você entende? Entendi. Então, se ela for para a China, na China vai ter também. Então, não é que a casa é mal assombrada. E sim, ela, com a ectoplasmia dela, ela viaja entre os mundos. Então, precisa de muita paz. Precisa, sim, fazer evangelho no lar. Ou a Bíblia, leia a Bíblia, o Salmo 91, Você Salmo quer a 66. data dela? Ana, eu gostaria. passa, né, Ana? É 7/7/1990. Tá, ela é abençoada por Nossa Senhora Aparecida. E ela tem mediunidade. Essa senhora Bárbaro, né? Precisa, então, pôr uma velhinha, acender uma velhinha para Nossa Senhora Aparecida às quartas-feiras, e certeza, ela tem 999. Olha, ela é mediúnica, ela tem 6 noves no nome dela. Mediúnica total. Então, precisa que ela controle a visão espiritual dela. Como? Fazendo um curso de reiki. Ela é muito pequenininha, né? Ela é mocinha, jovem. Limpando a casa, sim. A gente passa água azul, para mim pode ser qualquer produto azul. E o lírio da paz foi comigo mesmo que você viu, porque ele murcha. Você viu que 3 já murcharam. Você põe o lírio da paz. Ele tem, tecnicamente falando, ele tem ectoplasma. O defunto, ou morto, ou como é que, o desencarnado, ele vai arrancar o ectoplasma do lírio antes de pegar o teu. Então o lírio acusa. É bárbaro. Se uma casa tem realmente algum desencarnado, o lírio morre. Então vai trocando, vai abrindo a casa, vai passando água azul, faz missas para todos os desencarnados da família. É importante isso, porque vai que nessa comunicação estejam alguns desencarnados da família. Então faz 16 missas para todos os que se foram, limpa a casa com azul, que é o anil, que eu acho o mais apropriado, e a Amanda tem que tratar dessa parte espiritual dela. O que é? Frequentando um centro? Frequentando um bom centro kardecista. Eu sou kardecista. Ela pode frequentar um centro bandista, do candomblé. Eu estou dizendo no meu caso, kardecista com o Dr. Bezerra de Menezes, para que ela receba a doutrina e possa passar para frente e ajudar as pessoas com esse dom mediúnico que ela tem. Certo. Mais alguma dúvida, Ana? Então, para mim passar esse azul, mas eu preciso colocar o esparadrapo no umbigo, que parece que uma vez eu vi isso. É por isso que eu tenho medo de fazer, Não tenha medo, é assim, já estão aí mesmo, né? Os desencarnados já estão na paralela. Então, não precisa ter medo, é a tua filha que vê, porque ela é que carrega esse plano, junto com ela. Então, a gente, você não lembra que o padre não tem uma faixa na barriga, os monges também? É aqui, é no plexo solar. É daqui que é tirado o nosso ectoplasma, a nossa força energética. É daqui que a gente fica fraco. Então, pode colocar um band-aid, pode colocar um esparadrapo, como você queira, e faça a limpeza na casa. É muito legal. Todo mundo quando eu estiver passando? Todo mundo, tem que ser todo mundo. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Nada, tchau. Beijo pra você, Ana, pra sua filha também, que tudo dê certo aí, viu? Agora com a orientação da sensitiva Márcia Fernandes, viu? Aliás, eu acho que é uma orientação que vale mesmo pra todo mundo, né? Pra várias pessoas. Uma vez eu até contei aqui no ar que a minha mãe também é assim. E não adianta, ela já mudou e mudou e mudou, e o fenômeno continua, né? Continua, imagina, faz o quê? 1 ano? Ela chegou no apartamento, abriu a porta e ela sentiu que tinha um homem lá dentro. Ela só sentiu. E nessa época de tanta violência, ela falou, pronto, entraram na minha casa, né? E ela diz que ela virou de costas e ela sentiu, ela ouvia as passadas dele, sentiu ele se aproximando. Quando ele colocou a mão no ombro dela, que ela gritou por Nossa Senhora e aí desapareceu, entendeu? Mas foi a mais recente das experiências dela nesse sentido. A gente nem se assusta mais, porque não é mais uma
questão. É a casa, é mal assombrada, é isso aqui. Onde ela vai, acontece a mesma coisa. E meu avô era vidente, né? Então, acho que é uma coisa que deve passar, assim, de geração. Então, agora eu acho que até ela mesma entende que o lance é ela, não são os locais. Não é a casa, é onde ela for realmente que acaba rolando. Então, essa orientação sua serve para todo mundo que passa por isso, né? Crianças assustadas, pessoas descontroladas, jovens que escutam barulho e não sabem dar. Você em casa, quanta coisa acontece numa casa que você fala, meu Deus do céu, será que eu estou ficando louco? Não, pode ser mesmo um espírito. Nós continuamos a vida e muitos deles infelizmente não querem ir embora e ficam no que nós chamamos de umbral. Então, se a pessoa estiver triste, isso é uma dica, triste, se for muito briguenta, se for do signo de Virgem, assim, conturbada, atormentada. Virgem e Capricórnio são os eleitos número 1, quer dizer, é onde eles mais ficam, tá? Cheio de encosto, Virgem e Capricórnio. A gente tem um do signo de Virgem aqui, o Haroldo, minha mãe também é. Também é médium, de Virgem. Né? São todos médiums. Então, todos, virginiano é médium. É mesmo? Ou trabalha ou fica com encosto. Tá certo, né? Aí, eu vi o Haroldo, vai brigar a mediunidade com a psicologia. Bom, nós temos mais um telefonema na linha, aliás, mais uma pessoa na linha, mais um telefonema. Alô? Alô? Oi, quem é? É Vilma. Oi, Vilma, tá falando com a gente de onde, querida? É de Santa Isabel, mas na verdade eu moro na roça, moro no Montenegro. Você mora na roça, você tá falando? E você tá falando de Santa Isabel? Eu tô falando da roça mesmo. Que eu moro na roça mesmo, de Santa Isabel, tá bom. Fala com a gente, a Márcia tá te ouvindo. Eu escuto você todo dia, Márcia. Por você é meu companheiro. Que bom. Não, Márcia. Oi. É que meus pais faleceram. E antes mesmo dos meus pais falecer, eu pressenti que parece que ia ter morrer alguém, sabe, assim, na minha casa. Depois acabou falecendo meu filho. Depois, daí há muitos tempos atrás, foi um meu aniversário. E daí no dia do meu aniversário, meu sobrinho, mesma idade com ele veio me abraçar e no momento era meu filho. E depois que passou o dia que eu vi que era meu filho que estava abraçado, me abraçou. Daí tempo, depois faleceu meu pai e minha mãe. E com meu pai, a gente sempre discutia. E eu sonho à noite, eu tenho muito pesadelo já com eles. Eu acordo com o sonho com a morte da minha mãe, eu acordo suando, desesperado, tenho muito pesadelo. À noite, para mim dormir, é um sufoco, quase não durmo. Muito difícil para mim dormir, é uma coisa incrível. Você tem mediunidade, né, Vilma? E é lógico, a pineal está descontrolada, quer dizer, está aberto para o mundo. Aí você treme, você percebe até o sentimento, você percebe a aura da pessoa viva. Se está bem seu sobrinho, se está mal teu filho, e etc. E esses pesadelos, com certeza, eles existem, quer dizer, as almas estão ali. Então, para você dormir bem, uma dica para todo mundo, quem não dorme bem, quem tem problemas espirituais, não psíquicos, etc. Né? Levanta o colchão, vai ficar o estrado, coloca bem grosso um pano preto, pode ser saco de lixo, bem grosso, bem leitoso, forra todo o estrado, coloca na altura da cabeça. Nós vamos fazer um fechamento físico e espiritual, 2 espadas de São Jorge com raizinha em forma de X. Então, aqui, em forma de X, coloca embaixo do colchão. Coloca o colchão e pode dormir. Eu duvido que a pessoa não consiga, se for espiritual, ela consegue dormir muito bem. Então, é uma dica, e o caso dela é plenamente espiritual, quer dizer, ela precisa se tratar, precisa também fazer um curso de mediunidade para estar melhor. E fazer 16 missas para todos os desencarnados da família. Tá certo, então, viu? Obrigada, viu, Vilma? Que bom, então. Obrigada. Tá.
Isso, viu? Bom, tá aí, não é? A Márcia deu a orientação dela. A gente espera que realmente ajude não só as pessoas que nos ligaram aqui no Agora Sônia, mas também todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Escorpião é o olor dela. Tem alguma mediunidade? Escorpião é filho de Santa Ana, avó de Jesus. É verdade. É, filho de Santa Ana. É isso mesmo. Tem que usar bastante lilás, bastante roxo, cor lilás. E tem, lógico que Escorpião tem uma mediunidade tremenda. Ele tem o sexto sentido aflorado, né? Tremendo, tá tremendo. Maravilha. Márcia, obrigada. Você quer deixar vocês. seus contatos, o site da Márcia Fernandes? Poxa, Sônia, nem trouxe o livro para você ver como eu sou desligada. Eu estou mais muito espiritual. 3711-0180. Tem uma turma toda para atender vocês. E o www.marciafernandes.com.br. Tá certo, então. Obrigada, viu, linda, mais uma vez pela presença e por toda a orientação. Muito obrigada, próxima, tá? Vamos fazer uma pausinha aqui, vamos começar com os nossos recadinhos muito legais.